Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a nossa mensagem será dos versículos 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7, é a nossa mensagem e a leitura é o final. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão que feriste no rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. Amém. Vamos orar. Bendito Senhor, Senhor dos exércitos, Deus da guerra e Deus da paz, e o Senhor concede àqueles que pertencem ao Senhor paz sem medida, paz que o mundo não conhece, paz que excede todo o entendimento. Obrigado porque nessa manhã nós somos lembrados então, ó Deus, dessa paz maravilhosa, desse shalom que recebemos da parte do Senhor, por meio do Teu Filho bendito, o mediador do pacto entre o Senhor e o seu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te pedir que esse texto fique claro para nós, que não seja apenas mais conhecimento da Tua Palavra, do livro do Êxodo, mas que esse conhecimento do Teu Filho e também do poder do Teu Santo Espírito em nos guiar, em
nos atender e até mesmo nos ensinar por meio de provações. Que isso tudo fique claro nessa manhã, para que sejamos edificados, para que amadureçamos pela Tua Palavra. E que nessa manhã, ó Deus, aqueles que ainda têm sede e fome, possam vir e receber de graça aquilo que Jesus concede a todos os que se achegam arrependidos de seus pecados. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, a água da vida, que nós oramos. Amém. Amém. Você já ouviu falar em Alcatraz? Talvez os mais novos aqui nunca tenham ouvido, mas os mais antigos imediatamente se lembram dessa prisão, que já foi considerada uma prisão perfeita. Uma prisão localizada em uma ilha, bem no meio da Baía de São Francisco, ali nos Estados Unidos. Essa prisão ficou conhecida como a Rocha, pois ela era supostamente a prova de fuga. E exatamente então, quando alguns presos começaram a escapar da rocha com colheres, escavando as paredes que estavam se deteriorando, as autoridades americanas perceberam então que aquela prisão ou passaria por uma tremenda restauração ou precisaria ser fechada. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 22 de março de 1963, os últimos 27 prisioneiros deixaram a ilha. Ela então não passou por nenhuma reforma, ela se tornou simplesmente um lugar de visita turística, e ela é conhecida hoje como a Ilha do Diabo. Que diferença! No seu auge, a grande prisão de Alcatraz, que filmes retratam, documentários e tantas outras coisas, era a rocha sólida. Não havia possibilidade de fuga. E em pouquíssimo tempo, nós percebemos que esse nome, esse apelido, não se aplicava a ela, e agora talvez um nome mais devido à Ilha do Diabo. Por que nós apelidamos as coisas ou as pessoas de a rocha? Você conhece aquele famoso ator Dwayne Johnson, cujo apelido também é a Rocha? Ele é fortão, ele faz filmes de heróis, ele salva as pessoas em perigo. Nele nós podemos confiar. Ou você já, de uma forma geral, viu alguém e falou: aquele ali é rocha firme, você pode contar qualquer segredo para ele que vai morrer com ele. E nós percebemos então, ou ligado a coisas ou a pessoas, que esse apelido, diante do texto que nós temos aqui, é na verdade um apelido que não deveria ser aplicado a essas coisas ou a essas pessoas, porque é um nome ou um apelido que dizem respeito exatamente àquele que é o Deus triuno, em especial a segunda pessoa da Trindade. E nesse aspecto nós começamos a ver aqui então qual é a importância de entendermos o nosso Deus como realmente a única rocha que realmente pode ser confiável. Esse texto então agora abre um novo capítulo. Nós continuamos vendo Israel progredindo no deserto, e essa progressão ela é tanto física quanto espiritual, porque o povo caminha e regride espiritualmente, ele murmura e Deus mesmo assim dá o maná, o povo reclama e mesmo assim Deus dá as codornizes, e nós temos visto então que essa atitude de reclamação ou murmuração é algo que deve estar longe dos nossos corações, exatamente para demonstrarmos gratidão pela bondade e pela fidelidade do Senhor.
E agora não vai ser diferente. No começo do capítulo 17, nós vemos mais uma regressão espiritual, apesar do povo estar progredindo em sua caminhada física. Não é à toa que o capítulo 16 termina então falando sobre o legado do maná. Nós vimos na semana passada como isso diz respeito à manutenção da história, à preservação da cultura, o entendimento de que a religião judaica ela era algo vindo de Deus e que por isso deveria comandar a vida do povo apesar das circunstâncias. É uma religião atemporal, acultural, que permanece para nós até hoje. Nós não somos judeus, mas nós continuamos então aquilo que Deus estabeleceu desde a antiga aliança, e agora na nova aliança nós somos o povo de Deus, caminhando pelo deserto até a terra prometida. E quantas vezes nós regredimos espiritualmente? Essa é a mensagem então para aqueles que realmente entendem o quanto nós ainda somos colocados dentro de provações, para que essas provações, ou por meio delas, nós amadureçamos e sejamos mais parecidos com Cristo. Nessa manhã então, dos versículos 1 a 7 de Êxodo 17, nós vemos que nos testes que Yahvé nos apresenta, nós geralmente testamos a Deus, e apesar disso, Ele continua nos salvando. Então a ideia clara aqui, principalmente no hebraico, é um jogo de palavras onde Deus testa, nós testamos de volta, com toda a nossa falta de respeito, e esperando então uma reação mais dura de Deus, Ele mais uma vez nos surpreende com o tamanho da sua misericórdia. Yahvé apresenta testes a nós, nós respondemos inadequadamente, ou seja, somos reprovados nesses testes, e mesmo assim, Ele continua nos salvando. Então, a primeira parte desse texto, que é exatamente o versículo 1, é o que eu chamo de Deus nos testando, o teste de Deus. Vejamos mais uma vez o versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Ora, isso não é novo. Você volta a alguns versículos e você percebe então que no final do capítulo 15, isso já foi um problema. Só que o problema lá é que havia água, mas elas eram amargas. E ali Deus, na sua misericórdia, apesar da murmuração do povo, Ele transforma o amargo em doce. Mas a ideia aqui talvez seja pior. O cenário é mais complicado. Não havia água. Será que Deus não sabia disso? Será que Deus não percebeu que o povo estava caminhando em direção a um lugar em que eles sofreriam mais uma vez com sede? E nós já experimentamos isso aqui. Ter sede no deserto não é algo fácil. Não é um teste fácil. O mais santo dos crentes tem a tendência a pecar contra o Senhor. E talvez o nosso pensamento ainda vá por um caminho errado, que pensa assim: os desertos da vida, as provações que a vida nos apresenta. E sem dúvida alguma, todas essas coisas fazem parte da nossa vida, mas essa linguagem, ela tem uma pretensão a deixar Deus fora do quadro. E percebam então
que esse nosso primeiro ponto é chamado de o teste de Deus. Deus é quem nos testa. Isso é claro quando nós lemos que a rota da viagem, a rota da peregrinação aqui, eles saem do deserto de Sim, fazendo suas paradas. Essa rota é segundo o mandamento de Yahvé. Deus está completamente envolvido. Vamos nos lembrar. Se o povo tivesse saído diretamente do Egito para a terra prometida, isso daria no máximo uns 3 dias. E nós conhecemos a história. Eles perambulam pelo deserto por 40 anos. Deus tratando deles, e muito disso por causa do pecado, da desobediência e da incredulidade. Você consegue entender que a rota da sua vida, ela é realmente determinada por Deus? Os percalços, os tropeços, as coisas que nos afligem, não é simplesmente uma vida num mundo caído que traz isso para nós. É o Deus todo bondoso e todo poderoso, o Deus que disse que jamais nos abandonaria, que nos leva exatamente a essas situações. Não havia água em Refidim. Deus não é o criador de todas as coisas, nós acabamos de cantar isso. Ele é o sustentador de todas as coisas. Como é que pode um Deus tão maravilhoso assim levar o seu povo tão querido a um lugar de sofrimento? Essa pergunta, ela é feita a nós hoje. E nós, querendo ou não, lutamos com essa ideia. Porque nós não queremos pecar como o povo de Israel aqui pecou claramente, mas a resposta a essa pergunta geralmente é pecaminosa. Nós não conseguimos entender como um Deus tão bom e tão poderoso nos leva ainda a situações em que passamos sede. A primeira coisa a reconhecermos então, para entendermos o restante do texto, é que de fato, na soberania de Deus, Ele não nos deixa ao léu. É diante ou por causa, ou segundo o mandamento do Senhor, que eles acamparam em Refidim, exatamente para ali serem provados mais uma vez. Mas a palavra do Senhor nos ajuda nessas situações. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Qual é a situação da sua vida hoje, ou em algum momento, que ainda te faz pensar essas coisas? Que ainda traz à sua mente esse silogismo ou essa conclusão lógica que um Deus bom e todo-poderoso não nos levaria a situações como essas? Só pode ser o acaso, só pode ser Satanás ou o nosso próprio pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, o teste. E essas palavras são sempre as mesmas, apesar de serem traduzidas de forma diferente. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser testado, ou tentado, diga, sou testado ou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta ou testa. Ao contrário, cada um é testado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você poderia pegar esse texto e dizer assim, há uma contradição agora no pensamento.
Nós acabamos de ler, teoricamente, em Êxodo 17, que segundo o comando ou o mandamento do Senhor, eles foram levados a Refidim. Mas Tiago, então, parece jogar uma luz a isso, dizendo que Deus não testa ninguém. Ou seja, ele testa ou não testa. E você sabe que a Bíblia não tem contradições. O que Tiago está nos explicando, então, é que de fato, enquanto primeira causa, enquanto aquele totalmente soberano e o único soberano, é Deus quem realmente determina essas coisas. Mas não é Ele o agente da tentação. Lá em Tiago, é o pecado. Em outros lugares, é o próprio Satanás. Quem é o maior exemplo disso? Como é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi parar no deserto para ser tentado? Não por Yahvé, mas pelo demônio. Ele foi, e você pode ver isso depois nos relatos dos evangelhos sinóticos, ele foi impelido pelo Espírito Santo. É um verbo muito forte que nos faz entender que uma vez que Jesus agora vai iniciar a sua obra que terminaria na cruz, ressurreição e ascensão, é seu Pai, por meio do Espírito Santo, que o leva ao deserto. Não foi um acaso, não foi uma escolha só dele, foi algo que a Trindade decidiu. E a terceira pessoa então o toma pelo braço e o leva para ser testado pelo próprio Satanás. E é interessante que isso então corrige a forma como nós recitamos a oração do Senhor ou o famoso Pai Nosso. Não sei se você já tinha percebido isso, mas até gramaticalmente no português não faz sentido a forma como nós traduzimos. Porque no finalzinho diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mais, enquanto conjunção adversativa, não faz sentido entre o que veio antes nessa tradução e o que vem depois. Agora, quando nós entendemos o que realmente Jesus ensinou, aí essa conjunção faz todo sentido. Veja que quando eu digo ou traduzo, não nos deixes cair em tentação, eu estou já automaticamente assumindo aquela ideia de que Deus está fora disso tudo, e Ele simplesmente então não intervém e as coisas vão acontecendo, Ele está deixando acontecer. Mas o texto não diz isso. Da mesma maneira que o Espírito impeliu o Senhor Jesus ao deserto, a oração diz: não nos leve, não nos guie, não faça o teu Espírito Santo nos impelir à tentação. Nós somos fracos. A oração é para que nem pela tentação nós passemos. Agora faz sentido, mas se o Senhor assim quiser, se o Senhor quiser me amadurecer desse jeito, se o Senhor quiser me fazer crescer desse jeito, então, por favor, me livra do maligno. Não me deixa cair em tentação. Me ajuda a responder adequadamente a essa prova. Obviamente, não como o povo de Israel respondeu. Fica claro, então, aqui, que a doutrina da soberania de Deus e da sua providência nos levam, então, ao entendimento que é o Senhor Deus intervindo em nossas vidas, que continua nos levando a esses testes. Quais são os testes da sua vida? Mas a melhor pergunta é: como você tem respondido a eles? Isso nos leva então ao nosso segundo ponto. Yahvé nos testa, e nós, infelizmente, eu posso colocar geralmente,
talvez mais do que gostaríamos, nós testamos a Deus em troca ou de volta. Vamos lá para Êxodo 17 novamente, versículos 2 a 4. O teste vem de Deus e agora o teste retorna para Deus por meio de suas criaturas. A partir do versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor, ou testais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Esse é o povo que tinha sido liberto do Egito com mão poderosa. Esse é o povo que cantou e dançou às margens do Mar Vermelho, quando viu o povo do Egito e suas autoridades principalmente destruídos. Esse é o mesmo povo que, quando teve sede, recebeu águas doces, que quando teve fome, recebeu nada mais nada menos do que o pão do céu. Esse é o povo que, guiado por Deus e passando por testes, responde da mesma forma. Mais uma vez, a nossa tendência é dizer que absurdo. É claro que se eu estivesse no lugar deles, eu não faria isso. Eu nunca vi o Mar Vermelho aberto como eles viram. Eu nunca recebi uma comida assim, miraculosamente. No máximo iFood, mas ainda tenho que pagar. Eu nunca experimentei o que eles experimentaram. Se eu tivesse experimentado, eu não faria o que eles fizeram. Você sabe que a resposta a isso é falso. Falso. Nós experimentamos bênçãos ainda maiores que eles experimentaram. Nós temos uma realidade na progressão da revelação que eles nunca tiveram. E mesmo assim, nós ainda somos reprovados nos vários testes em que Yahvé nos impele a passar. Essa mensagem, então, ela é para a nossa edificação nesse sentido. É para nós sairmos daqui hoje mais maduros, sim, independentemente do tamanho da aprovação ou do tamanho do teste. Mas muitas vezes a nossa resposta pecaminosa é proporcional ao tamanho do teste. Esse povo já tinha murmurado antes. Esse povo já tinha contendido com Moisés antes. Mas a ideia aqui no versículo 2, na linguagem que o Espírito Santo nos traz, é que é uma coisa ainda mais contenciosa, ainda mais dura. E a linguagem, sem dúvida alguma, é de um tribunal, um processo. O povo, com toda intrepidez, está colocando Deus no banco dos réus. Isso não é nada novo. O grande autor C.S. Lewis, ele tem uma obra chamada exatamente isso: Deus no banco dos réus. E aqui o povo, então, como não pode processar a Deus, ele obviamente coloca Moisés no banco dos réus. Mas é Deus quem está lá. Olha o que C.S. Lewis diz: o homem antigo, ele vinha a Deus, ou até mesmo aos deuses, como o acusado. No caso do homem de hoje, os papéis se inverteram. Ele é o juiz e Deus está no banco dos réus. Se Deus tiver uma boa razão em sua defesa para ser o Deus que permite a guerra, a pobreza, a doença e tantas outras coisas que acontecem em nossas vidas, o homem estará então disposto a ouvi-lo.
O julgamento talvez até acabe com a absolvição de Deus. Mas o fato importante é que o homem está no banco dos magistrados e Deus no banco dos réus. Isso é o que acontece todas as vezes que a vida não acontece como nós planejamos ou nós gostaríamos. E lá no fundinho da nossa mente, ou principalmente no fundinho do nosso coração, nós achamos que Deus não está fazendo as coisas adequadamente. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Ah, se eu pudesse dar uma mãozinha para Deus. Ah, se eu pudesse indicar o caminho. Esse não é o melhor. Ele não me conhece tanto quanto eu me conheço. Mesmo que seja uma aprovação, essa está forte demais. Poderia ser uma mais leve. E todas essas conjecturas são exatamente aquilo que aconteceu quando o povo contendeu com Moisés, e Moisés os pergunta então: por que contendeis comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor, ou testando ao Senhor, ou julgando ao Senhor? Essa pergunta já deveria ter-os feito cair em silêncios. Mas no versículo 3 eles continuam: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Você já falou assim contra Deus? Você talvez já orou assim contra Deus? O que eles estão dizendo aqui é que Deus prometeu uma coisa que agora não estava cumprindo. Eles talvez até tenham se esquecido do que Deus realmente prometeu, ou do que Ele ordenou. Ele falou: saiam do Egito, eu vou libertar vocês, para que vocês me adorem no deserto. Nós estamos caminhando para isso, vamos chegar a esse momento de adoração sublime. Mas enquanto isso não acontece, o povo vai se esquecendo então dessa razão maravilhosa para terem saído do Egito e agora estarem passando por algumas provações. Vale a pena! Mas isso tudo faz com que o povo decida e traga um veredito: Deus não está sendo fiel. Alguém tem que pagar por isso. A nossa sede é mais importante, a nossa fome é mais importante, o nosso bem-estar é mais importante. Alguém tem que pagar por isso. Quem vai pagar? Moisés. Olha a resposta dele no versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Essa é a pena, o castigo para aquele que quebra o pacto: morte. Nós somos o povo de Deus. Ele disse que seria o nosso Deus. Ele tem feito coisas maravilhosas. Por que nos trazer a um lugar onde não há água para nos matar? De que adianta sair do Egito? De que adianta ser cristão? De que adianta ter essa vidinha chata? Não podemos fazer nada que os outros fazem. Não podemos até mesmo prosperar como os outros prosperam, quebrando uma regra ali ou sonegando outra coisa aqui. De que vale a pena ter uma vida como essa, se Deus vai continuar nos fazendo passar sede e fome? Olha como o autor aos Hebreus responde a isso, por favor. Hebreus capítulo 3.
Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 13. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais acontecerá haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É isso que nós estamos recebendo nessa manhã, uma exortação clara. E o Espírito Santo conhece o seu coração. Eu não o conheço tão bem assim. Mesmo que passasse dias com vocês, eu jamais entenderia por que é que o Espírito Santo, no dia de hoje, escolheu exatamente essa mensagem para exortar você a se colocar mais uma vez no banco dos réus e deixar o Deus Todo-Poderoso, por meio da sua palavra, lhe julgar. Mas será que nós estamos prontos para fazer isso? Qual seria o veredito de Deus caso nós voltássemos para o banco dos réus? Qual seria o veredito do reto juiz caso nós nos colocássemos mais uma vez como aqueles que são julgados? Você sabe a resposta. Você tem medo de confessar. Ninguém seria inocentado. Ninguém receberia a libertação ou a absolvição. Nós já sentamos naquela cadeira dos réus, de fato como réus e condenados. Mas o teste então aqui não é apenas uma provação qualquer, não é apenas a ideia de que Deus arbitrariamente nos coloca em situações assim para ficar rindo de nós ou dizendo: bem feito, eu disse. O teste aqui é para a nossa redenção. O teste aqui não é para permanecermos na incredulidade. O teste aqui não é para simplesmente reconhecermos a nossa incapacidade, como o povo de Israel a manifestou. O teste aqui é para que realmente sejamos libertos, não só do Egito, mas de nós mesmos. O teste é o meio pelo qual nós temos a salvação ainda mais. Isso é o que nós vemos dos versículos 5 a 7. Leiam comigo mais uma vez. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O teste tem um objetivo. Por mais que o primeiro objetivo dele seja a nossa reprovação, é para nós sermos aprovados então no final. Quem em sã consciência quer ficar reprovado? Quem em sã consciência, ao ser reprovado, não roga por uma recuperação? Quem em sã consciência não pede ao professor: me dá mais uma chance, por favor?
E é exatamente isso que Deus está demonstrando para nós aqui. Não fique reprovado na sua incredulidade. Não caia na tentação ainda pior, que Satanás coloca para você, dizendo: você não consegue mesmo, você é um crente que talvez nem crente seja de fato. Deus nessa manhã, por meio desse texto, quer nos lembrar que o teste, na verdade, é para a nossa redenção. E é interessante como no versículo 5, ainda dentro do tribunal, diante da pergunta de Moisés, que não queria ser apedrejado, Deus diz: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E aqui nós estamos vendo então o Espírito Santo nos preparando para algo ainda mais fantástico, que vai ficar claro no capítulo 18 disso. Na verdade, aqui nós poderíamos ler: passa diante do povo e toma contigo alguns dos presbíteros de Israel. Moisés não estava sozinho. Ele não precisava estar sozinho. Ele não conseguia estar sozinho. A igreja já era presbiteriana desde o Antigo Testamento. E aqui nós vemos então Deus chamando os presbíteros não apenas como testemunhas, mas como aqueles que representariam o povo diante do veredito de Deus. É como se eles então fossem pagar por aquilo que o povo não conseguia pagar. É como se eles então fossem levados junto com Moisés para serem apedrejados, para levarem rocha na cabeça. Olha que coisa maravilhosa você tem em sua vida, sendo você membro de uma igreja presbiteriana, ou que segue aquilo que a Bíblia ensina a respeito de eclesiologia. Você tem em primeiro lugar homens levantados por Deus que intercedem junto ao Pai em favor do povo. E esses homens então são aqueles que levam as pedradas muitas vezes em lugar do povo. Vocês têm orado pelos seus presbíteros? Ou vocês têm apenas descontado suas frustrações na liderança da igreja? Vocês entendem então, como Moisés disse ali no versículo 2, que a sua frustração ela é contra Deus. Mas como você não consegue gritar com ele, como você não consegue pegar nele, como você não consegue demonstrar a ele o quão frustrado ou frustrada você está, você desconta isso nos seus presbíteros. Que coisa gloriosa nós estamos vendo aqui. A determinação de Deus para que esses homens façam parte cabalmente desse teste maravilhoso que nos leva à redenção. Eles não vão ser apedrejados, ufa. Moisés não vai ser apedrejado. Alguém tem que pagar o preço. E esse é o Deus misericordioso, boníssimo, maravilhoso, que mais uma vez não esmaga aquele povo, não destrói aquele povo, mas ele diz, versículo 6, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá, e o povo beberá. Não sabemos exatamente como era essa rocha. Era uma grande montanha. Essa rocha, como nós vemos aqui, seguia o povo pelo deserto. Eu consigo entender
sem poder ser categórico, que na verdade se tratava de uma grande montanha, e onde quer que o povo estivesse, então, naquela peregrinação no deserto, eles estariam vendo a montanha, ela seria um referencial, e eles teriam sempre acesso a ela. Mas independentemente disso, nós sabemos que nesse exato momento, e continuando por toda a jornada, a Trindade Santíssima, o Deus do pacto, estava com o povo. Ele já tinha demonstrado isso em suas façanhas tremendas. Ele já tinha demonstrado isso na coluna de nuvem, na coluna de fogo, nas manifestações do anjo do Senhor. E agora mais ainda. Ele fala para Moisés: leva os anciãos, leva os presbíteros, vocês vão me ver ali, provavelmente na manifestação da nuvem, e você vai ferir a rocha, e ao ferir a rocha sairá água. Vocês perceberam um detalhe? Deus diz: leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. O bordão feriu o Nilo, e as águas se tornaram em sangue. Lembra o que foi isso? Deus estava ferindo os deuses do Egito. Ele estava ferindo aquele Deus específico que era adorado ali de forma pagã por aquele povo. E o Deus do Egito, representado no Nilo, morreu, foi destruído, sangue. Esse bordão é para deuses inimigos. Esse bordão é a arma de Deus para destruir ídolos. E é esse mesmo bordão que vai agora ferir a rocha. Olha essa ligação. Deus está dizendo: Moisés, você não consegue ser apedrejado, os presbíteros não conseguem ser apedrejados. Você vai pegar esse bordão que foi feito para destruir ídolos, e você vai me destruir. Nós não sabemos exatamente o quanto Moisés conseguiu entender aquilo, mas eu consigo imaginar Moisés e os presbíteros dizendo: não, isso não. Outra coisa, o bordão é para inimigos, o Senhor é o nosso Deus. O bordão é para destruir ídolos que nada podem fazer. O Senhor nos ajuda diariamente. E aí Deus diz: é preciso, por causa da incredulidade de vocês. É preciso, é necessário, exatamente porque vocês reprovam nos testes. E aqui nós conhecemos então exatamente aquele que a partir desse momento na história da redenção vai ser conhecido como a rocha. E você olha para esse título. Como é que você pode dar esse título a uma prisão? Como é que você pode dar esse título a um ator? Como é que você pode dar esse título a um papa? Quando João Paulo II faleceu, eu vi na televisão uma professora de uma escola católica romana chorando em prantos, e ela dizia: a nossa rocha se foi, a nossa rocha se foi. E nós julgamos os católicos romanos, e nós temos tantas outras rochas que não nos dão sustentação alguma, que não podem ser confiáveis, que continuam nos frustrando, mas nós continuamos não usando o bordão de Deus para destruir essas falsas rochas.
Rapidamente, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Aqui estão os modelos da antiga aliança, positivos para nós. O Antigo Testamento não tem apenas erros ou maus exemplos. Deuteronômio 32, versículo 4. O próprio Moisés, agora já à beira da terra prometida, ele não entraria também, mas ele diz, Deuteronômio 32, versículo 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Vá agora, por favor, para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana. Ana que recebe a graça de ser mãe. Ela compõe essa música. 1 Samuel 2,2. Não há santo como Yahvé, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 2 Samuel. Esses testemunhos são importantes, meus irmãos, para nos encorajar. 2 Samuel, capítulo 22, agora, da pena de Davi, o grande poeta, segundo o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3. Vamos ler a partir do 1, só para entender o contexto. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Alguns exemplos de homens e mulheres piedosos, que aprendendo com a história da redenção, agora se aproximavam de Yahvé como a rocha, a única rocha. E é assim que devemos fazer também. Mas o texto principal, meus irmãos, está na nova aliança. 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 4 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com toda a sua teologia bíblica e obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá a resposta clara. Quem é a rocha da nossa salvação? O Senhor Jesus Cristo, aquele que antes da sua encarnação já se manifestava ali em cima da rocha. Todas as manifestações de Deus na antiga aliança, antes da encarnação de Jesus Cristo, são por meio da segunda pessoa da Trindade, que estava ali já manifestando o Evangelho para aquele povo. Vocês não conseguem, mas eu consigo. Vocês têm que me ferir. Vocês têm que ferir a rocha. E ao voltarmos lá para Êxodo 17, assim nós encerramos.
a nossa mensagem. Para sempre, aquele lugar agora, versículo 7, seria conhecido como Massá e Meribá. Duas palavrinhas que resumiam o que aconteceu ali devido à incredulidade do povo. Massá significando teste ou juízo, e Meribá, o conflito, a contenda. Criaturas que poderiam ser destruídas por estalar de dedos ou o sopro de Deus, elas se levantaram contra Deus. E Deus teve misericórdia deles. Eles se levantaram contra Deus, não apenas reclamando da falta de água. Eles se levantaram contra Deus, dizendo: está Yahvé no meio de nós ou não? Que ousadia! Que pecado! Que veredito terrível! Somos nós dizendo para Deus que Ele é mentiroso. Somos nós dizendo para Deus que Ele não é fiel. Somos Deus desafiando o Senhor, usando as suas próprias palavras. Apesar das circunstâncias das suas vidas. Como é que você responde a essa pergunta hoje? O Senhor está no meio de nós ou não? E você diz: sim, está. Ele está no meio de nós, Ele sempre esteve, Ele sempre estará. Apesar de muitas vezes não parecer. Que o Senhor Deus então nos dê mais testes, para que nós então possamos no meio dos testes dizer: o Senhor Deus está conosco. Porque a presença de Deus não é de acordo com os nossos pensamentos. Deus disse: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. A presença de Deus não é a ausência de tribulação ou constante provisão nos nossos termos. Nós continuamos no banco dos réus, e Deus continua nos julgando. Hoje você sai daqui ou absolvido, ou ainda tão culpado quanto você entrou. Qual é a solução? João capítulo 19. João 19. Versículos 31 a 35. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E existem 1000 explicações científicas para mostrar por que saiu água do lado de Jesus Cristo. E nós não precisamos de nenhuma delas, porque ali, pelo menos, nós vemos o cumprimento do que significa ferir a rocha. E a cruz do Senhor, então, é essa cruz que destrói ídolos, como o bordão de Moisés, mas ela também destruiu o nosso Senhor Jesus Cristo. E para que víssemos claramente essa relação, dele saiu sangue e água. O texto é claro. Isso aconteceu
para que também vós creiais, para que vocês acreditem, para que vocês continuem acreditando, para que nós passemos e sejamos aprovados mais e mais nos testes, que venham todos eles, porque nós jamais diremos que Deus não está conosco, pois Ele está conosco, principalmente quando Ele não esteve com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Creia nisso e se arrependa dos seus pecados. Vamos orar. Ó Deus bendito, que jamais nos desampara, obrigado pelo livro do Êxodo, obrigado pelo evangelho claríssimo que nós já vemos nesses textos. Obrigado, ó Deus, pela tua obra maravilhosa, substitutiva. O Senhor continua se interpondo entre a sua própria ira e as nossas transgressões. Ó Deus, que nessa manhã, aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo como a rocha de suas vidas, que eles possam nessa manhã crer que Ele foi ferido na cruz do Calvário, e dali saiu sangue purificador e água confirmadora daquilo que o Senhor havia prometido no deserto ao teu povo. Tende misericórdia de nós. É no nome dEle que nós oramos. Amém.